Porque esta é a vida cristã, amém, irmãos? Não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz, alegria. Quanto sente a presença de Deus neste lugar? Obrigado pela meia dúzia de gente. Quanto sente a presença de Deus neste lugar? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos celebrando a vitória de Cristo Jesus em nossas vidas, amém? Tomar um pouquinho dessa água, quem sabe a unção transmitida através dos toques que já foram dados dela passa para a nossa vida, né? Será que foi o que o Lander bebeu? Quase que eu subi no púlpito e falei que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos. Vão embora em paz, que a mensagem já foi pregada. Deus te abençoe, Lander, pela mensagem. Pastor Fernando se encontra de viagem em New Jersey. Há uma demanda muito grande naquela região por pessoas realmente do nível, graças a Deus por isso, do nosso pastor, pela capacidade que Deus tem dado a ele através de estudos, audição e tudo que nós sabemos que ele é, e há uma demanda muito grande por pessoas que ensinem a palavra de Deus, e ele por isso tem viajado tanto, pede a compreensão da igreja, mas é para o benefício do corpo de Cristo, que está além das nossas fronteiras, amém, irmãos? Está além das nossas igrejas. Quando a gente sente que ele viaja, a gente vê realmente que os irmãos o amam, mas há outros também que precisam de ouvi-lo e ver o que realmente Deus tem colocado em seu coração, e é por isso que às vezes ele viaja e está fora, ausente por alguns cultos, mas amém, por isso que o Senhor tem nos dado pregadores que poderiam estar aqui hoje. É um prazer, é um privilégio poder ser um instrumento de Deus para a tua vida, a falar ao teu coração. Nós estamos numa série de mensagens nesses dias falando sobre doutrinas básicas para a vida cristã, e nós tivemos vários cultos diferentes nas congregações. Eu pregava em assuntos um pouquinho diferentes daqui, falei sobre ceia, falei sobre o batismo. O pastor Fernando falou sobre o batismo no Espírito Santo, e domingo passado sobre essa liturgia do culto que tem a ver com a adoração a Deus, o louvor ao nosso Pai, e de uma forma muito linda, muito sábia, trouxe um ensinamento tremendo que ao longo das semanas e meses que estão por vir, creio que vai trazer diferença na sua forma de adoração, amém? Eu acho que se você é uma daquelas pessoas que precisam ser relembradas, adquira depois dessa série de mensagens, essa série. Peça aos irmãos que estão dando o seu tempo, talento para filmar, que separe para você na livraria uma série como essa, porque é algo que você vai usar durante toda a sua vida cristã, vai poder passar para os seus filhos, passar para as pessoas que você vai ensinar, porque nós estamos falando de coisas básicas para a vida cristã. Estamos dedicando um tempo porque nós sentimos a necessidade, não só pelos que estão chegando no nosso meio, mas também por irmãos que estão há muito tempo conosco, de entender o porquê fazemos o que fazemos, porque a nossa fé é o que é, porque o nosso mover no Espírito é da forma que é, e baseado em que e como fazemos, e este é o intuito desses cultos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é fundamental para a vida cristã. Vamos falar de fé. Se ouve muito falar de fé, a gente fala sobre fé o tempo todo, e se você é daquelas pessoas atentas, já percebeu que todo o mover do culto hoje, desde o louvor, foi preparado em direção a isso, para nós entendermos um pouquinho mais sobre fé. Eu queria te convidar para abrir um dos versículos que creio eu que é um dos mais significativos no Novo Testamento sobre essa questão de fé. Nós vamos ver outras passagens, mas esse somente como uma abertura. Romanos capítulo 1, verso 17, e eu gostaria que você, logo após isso, mantivesse a sua Bíblia aberta, mas em Hebreus capítulo 11, somente para que a gente ganhasse tempo, porque logo depois a gente vai para Hebreus e vai gastar um tempo em Hebreus, lendo alguns versículos do texto de Hebreus 11. Mas somente como introdução, Romanos capítulo 1, verso 17, eu vou ler na Nova Versão Internacional. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Conta-se a história da igreja que esse versículo, principalmente essa última parte desse versículo, foi fundamental e foi crucial para a reforma. Foi através da leitura desse versículo que Martinho Lutero foi tocado por essa grande verdade de Deus,
da questão de viver pela fé. Que não era necessário os martírios, que não era necessário os sacrifícios nossos para adquirirmos nada em relação a Deus. Tudo é pela fé. Nós comentávamos na classe do nosso seminário, do nosso altar, quando a gente ouviu aquele CD do nosso irmão, muita gente já ouviu, o irmão Lázaro, que tem sido muito usado por Deus em canções lindas, ele fala, tudo é pela fé. Quando a gente se converte, tudo é pela fé. E a fé é realmente um veículo maravilhoso. E quem tem fé, vive na fé, sabe como ela é importante e como ela realmente é fundamental e como é necessário a gente parar um momento, um culto como esse e dedicar um tempo para conscientizarmos a nossa vida da realidade da fé e como nós como igreja precisamos estar vivendo em fé, principalmente em dias como esse. O mesmo versículo, se você tem uma Bíblia assim, já deve ter visto, mas na Bíblia da linguagem de hoje, desses finais, menções desse versículo, diz o seguinte: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Eu amei essa tradução. Viverá. Olha que interessante, ele traz um contexto, assim, numa ideia um pouco diferente. Viverá aquele que pelo meio da fé for aceito por Deus. Ou seja, a nossa vida está ligada, a nossa vida cristã está ligada diretamente à fé. A fé realmente é um combustível que move a igreja, que move a tua vida, que te faz estar onde você está neste momento. É no nível de fé que você tem, muitas vezes, que as coisas estão acontecendo ao teu redor. Nós compartilharmos ali no altar, por pessoas que eles sabem que são pessoas de fé, exemplo de pessoas de fé. E o grande exemplo que a gente às vezes vê entre nós de pessoas de fé, são pessoas que veem as coisas acontecendo na sua vida devido ao nível de fé que tem. A Bíblia conta que todos nós recebemos um nível de fé. Quantos já leram isso? Amém? Não existe ninguém aqui que não tem fé. Nós temos a fé natural e temos a fé dada por Deus, uma fé que o Senhor colocou em nossos corações, que precisamos exercitar. Mas como poderemos viver pela fé? O que significa viver pela fé? Com a fé que pode modificar as nossas visões do mundo. Eu creio que a fé ela é um instrumento tão importante que ela muda a nossa visão em relação ao mundo. Um mundo que é tão material, que persegue tantas coisas de benefício próprio, mas a fé ela tem a capacidade de modificar a nossa visão em relação ao mundo. Mas antes de respondermos isso, a gente precisa de entender o que é fé. Por isso que eu pedi que você abrisse em Hebreus capítulo 11, e nada melhor do que Hebreus 11 para explicar o que é fé. A palavra de Deus, ela é tremenda porque ela própria se explica. A gente poderia ficar aqui tentando explicar fé é isso, fé é aquilo, mas Deus usou o escritor de Hebreus para dizer de uma definição tão profunda, tão simples ao mesmo tempo, o que é fé. Hebreus 11:1, se você tem a sua Bíblia em Hebreus 11:1, você conhece esse versículo, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé nos permite esperar aquelas coisas que não podemos ver. Eu dizia aos irmãos ali no altar que a fé ela tem essa capacidade de substituir a prova daquilo que eu quero receber. Por quê? Porque eu estou em fé. Quando alguém anda em fé, ela não precisa de um documento para dizer, ela não precisa de um aperto de mão para acertar. Ela crê, ela se beneficia com esse instrumento chamado fé. Diz o texto que ela é uma certeza daquilo que nós não podemos ver. Porque se vemos, o nível de fé já é outro. Claro que você, ao me ver aqui nessa plataforma e eu te ver daqui de cima, eu sei que você existe, eu sei que você está aqui, mas isso é baseado em algo físico, isso é baseado em algo natural, e esta é uma fé realmente importante para o nosso dia a dia. Eu sei a diferença de nível que eu estou desta plataforma para ali para baixo. Por quê? Porque eu tenho condições de visualizar isso e de entender que há uma diferença. Nós temos uma fé natural, mas a fé que nós queremos nessa manhã aprofundar, a fé que nós queremos como igreja andar, é uma fé sobrenatural. É uma fé que é um elo de ligação entre o divino e o humano. É uma fé que a igreja não pode, de maneira nenhuma, viver